Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre os desafios missionários. Você pode participar, dá tempo ainda. Professor Galvão, eu quero lhe franquear a palavra aqui para entender. O senhor tem muito tempo de experiência. Desse tempo, quantas igrejas o senhor já implantou? Porque hoje existe essa ideia que missão é: eu saio da minha igreja, vou para a África, vou para os Estados Unidos, vou para o Peru e eu vou abrir uma igreja lá. Se não abrir uma igreja, não tiver uma igrejinha instituída local, parece que o povo local que ajuda fala: poxa, ele não está fazendo missão. Ele está fazendo, sei lá, está ajudando crianças. Enfim, a gente está fazendo aqui filantropia, não está fazendo o evangelho. Necessariamente o missionário tem que abrir uma igreja para ser missão? Agora, depende do teu conceito de igreja. Uma igreja é o quê? É um grupo com 50 pessoas que se constitui, faz uma organização, tem um estatuto, tem tudo isso. Ou se vamos ao aspecto bíblico, neotestamentário. Uma igreja, um grupo de poucas pessoas batizadas é uma igreja. A missão é abrir igreja em países estrangeiros. O Novo Testamento fala em número de uma igreja que tenha uma quantidade de número de pessoas para ser organizada. Não fala. Mas diz que a igreja que estava na casa de Lídia era uma igreja com meia dúzia de pessoas no máximo. Então, depende do conceito. A gente viaja pelo mundo afora, você vai ter tudo, você vai ver que é diferente. Eu, por exemplo, uma das coisas que até hoje me impressiona foi quando eu cheguei no Iraque. O Brasil foi quem abriu o trabalho batista no Iraque, né? Então, a gente tinha um cuidado, porque em plena guerra do Iraque, enquanto era bombardeada por outras potências, o Brasil organizou a Igreja Batista em Bagdá. No dia 16 de outubro de 2003. Certo? Foi. Isso é lindo. Então, todo ano a gente A gente retirava aqueles crentes lá de Bagdá, uma boa parte deles que estavam ali sob aquela pressão, sob aquela guerra, e levava para uma parte do norte do país, onde campo de refugiados, quase. Era tranquilo. E ali a gente ficava com aquele povo praticando, doutrinando, incentivando, enfim, diferente. Então, uma das coisas que me impressionou e me impactou de verdade até hoje, a maneira como aquele povo adora a Deus. É uma coisa diferente. Os homens, eles rodam pelo salão com bandeiras de cores diferentes, né, mostrando a própria cultura, com cores como o vermelho, que simboliza o sangue de Cristo, azul, que é o céu, a esperança do céu, o branco, que é a pureza, o amarelo, que simboliza a igreja. E eles ficam rodando. As senhoras de idade, elas saem do lugar dela e vão lá para frente e começam a dançar. E elas imitem com a língua, batendo com a língua no céu da boca, um som que é impressionante aquilo. E aquilo para elas é o auge da adoração, do louvor. Então, quer dizer, cada país, cada cultura tem a sua forma de adorar a Deus. Então, o importante é você saber que você é enviado, por exemplo, a um povo que precisa louvar a Deus na sua própria cultura, na cultura que ele conhece. Eu fui para a África, citei o caso de um africano, cultura africana. Mais linda do mundo. Mas a igreja que eu pastoreava, a maioria dela, quase 100%, eram europeus. Eram portugueses e espanhóis que estavam lá. E eu fiquei chocado muito mais com eles do que com o próprio africano, que quando ele disse que ele estava em pecado porque tinha 5 esposas, ele se espantou, porque para ele não estava em pecado. Mas eu encontrar um membro da igreja lá no bar no centro da cidade, com outras pessoas, tomando cerveja. Eu chamei depois no meu gabinete e disse: irmão, como que você faz uma coisa dessa? Está no meu livro essa história aí também. Como é que você... Que testemunho é esse? Pastor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como que não tem? Não, pastor, eu estava negociando ali, pastor. Eu estava fazendo negócio. Para fazer negócio, eu tenho que tomar cerveja com eles. A cultura é essa. É duro. Entendeu? Uhum. Então, eu só queria deixar aqui claro que a gente fala sobre o missionário, transcultural. O missionário, ele vai enviado para o campo, ele vai ser enviado por Deus. No campo, ele vai ter uma experiência íntima com Deus. Quem vai ser o mestre dele é Deus. Quem vai lhe dizer o que ele tem que fazer é Deus. Essa foi a minha experiência, mas eu aprendi cada coisa no campo missionário, sozinho com Deus ali. Noites sozinho, lutando com Deus em oração, cantando e tudo mais, louvando a Deus, chorando com Deus, e depois dizia: vai em tal lugar que você já tem isso. E eu ia e tinha. Eita Deus. Não, e eu acho bonito isso, né?
E a nossa igreja, que eu também participo, desempenha muito trabalho na África, é uma coisa linda, é dança. Aqui também é dança africana. Eu falo assim, se for dançar isso assim no Brasil, é excluído na hora. Rebola mesmo, requebra, vai pro chão, não sei o quê. Mas é tão bonito porque, assim, cada um tem a sua cultura. Na nossa, e já se institucionalizou isso, tipo assim, no momento do louvor e adoração, todo mundo para, levanta as mãos e adora. Lá, se você falar, gente, vamos levantar a mão e adorar, ninguém levanta a mão e adora, o pessoal dança, vai para o chão. Então é muito bonito a gente entender que aquela adoração, aquele batida de língua no céu da boca é adoração. Cada local, Deus age daquela maneira e nós temos que respeitar isso. Isso que eu acho bonito, né? Eu não espero um dia ir para o Iraque, numa igreja que um dia, se Deus me desse a oportunidade de ver uma igreja adorando lá, eu ver o pessoal adorando que nem no Brasil. Por quê? Porque lá é daquele jeito. Isso não fere nenhum princípio bíblico. Exato. Não é? Então, isso não está de encontro, não vai de encontro a nenhum princípio bíblico. Então, não tem que ser mexido. Não tem que ser, de forma nenhuma, mudado, transformado. O grande problema do Brasil hoje, quando eu falo em missões locais, é o relativismo. Você quer ganhar as pessoas para Cristo e você não quer mexer na forma como elas vivem, porque senão você vai perdê-las. Então, aí o pessoal começa a relativizar aquilo que não pode ser relativo. Aquilo que é absoluto não se relativiza. Então, o Evangelho precisa lidar com essa questão do absoluto. O Evangelho é absoluto em algumas áreas que não podem ser negociadas. Agora, numa situação como essa, do modelo de adoração, da forma de adorar, qual o problema? Eu acho que Paulo tinha esse discernimento da cultura do Evangelho, com a proposta de Cristo, com a cultura local. Por exemplo, em Corinto, as carnes era oferecida à deusa Diana. Essas carnes chegavam nas casas dos cristãos. Aí perguntaram, era grande confusão, para comer ou não é para comer? Aí Paulo fala, coma. Agora não pergunte. Se o irmão estiver na mesa, se escandalizar, não coma. Ponto. Então o cara, ele estava acima, ele sabia entrar na cultura local, pode comer, velho, tal. Mas escandalizou? Não coma, porque tem que suportar o mais fraco. Agora, André, você falou no começo aqui, ao perguntar ao pastor sobre o conceito de missões, eu acho que eu li há algum tempo agora, o pastor Paul Walsh, quando ele prega as 10 acusações contra a igreja. E uma delas é que a igreja perdeu o conceito de igreja. Quando a igreja perde o conceito de igreja, ela perde o conceito de missões. Perfeito. Hoje, o que nós estamos vendo? Se define missões uma saída para um determinado local geográfico. Esquecemos que missões é o testemunho. É a minha vida, é o meu apartamento ali, é aquele convívio com as pessoas. Se joga a carga da missão. Estou fazendo missões, por quê? Porque eu ajudei o missionário. Isso. Não. Tu deu dinheiro para alguém que está fazendo. Tu não está fazendo missão. Eu tenho uma certa dificuldade, André, quando fala assim, faça missões, orando, contribuindo. Eu tenho uma certa dificuldade de entender de um cristão. Eu estou fazendo missões porque eu estou contribuindo. Somente contribuindo. E eu sou um cara calado. Um dia eu fui pregar numa igreja, veio minha irmã, e aí, ao terminar o culto, minha irmã conheceu um colega de trabalho. Ela fez, você é cristão? Você é crente? Crente 007. E 7 anos de trabalho. Trabalhava com aquele cara. 7 anos. 7 anos. Esse aí é KGB mesmo. Aí alguém... Gente, cara, 007, né? 007, o cara. É o chamado, como se fala, o crente Raimundo, pé na igreja. Mas o que eu falo é que perdemos esse conceito. É missões ir também. É missões ir para o Nordeste, que é o meu caso. É para a África. Mas perdemos que há um testemunho universal, que todo cristão é chamado por esse testemunho. Então, estamos perdendo o conceito de louvor, de culto. Então, estamos em crise. A gente está terceirizando tudo isso, Exatamente. Né? Por exemplo, eu não oro, mas vou levar meu pedido, ter o grupo de oração da igreja. Então, a igreja para de orar porque tem um grupinho de oração que ora. A gente começa a franquear e terceirizar algo que todo mundo deveria fazer. Missão é que todo mundo faz. Se o irmão quer fazer uma transcultural, aí amém, glória a Deus. Mas que eu seja um missionário no meu ambiente de trabalho, onde eu moro. A sua proposta para esse bloco agora foi o que é missão e o que é missões, não é isso? Não porque o conceito já está acabando aqui, que é muito rápido o tempo. Então, mas qual é a missão para a igreja? Abrir igreja. Qual é a missão? Igreja. A missão qual é? Dada por Cristo para a sua igreja. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Quando você vai fazer missões. Porque você aprendeu a missão que tem que fazer. Então há uma diferença entre missão e missões. Certo?
Então, nós saímos para fazer missões porque nós entendemos o que é a missão. Perfeito. A missão é pregar o evangelho. Fantástico. Correto? Não dá para fazer missões sem entender o que é missão. Porque que é o que missão. acontece muito hoje é exatamente isso. Tem um campo missionário na América, nos Estados Unidos, né? O cara quer ir para lá, mas ele não evangeliza o vizinho dele do lado. Nunca falou de Jesus para ninguém, mas para ir para fora, quem é que não quer, né? Então, Agora, não dá para fazer conceito, missões. dentro do conceito do pastor Sandro, quando ele diz que quem contribui para missões não faz missões, também temos que considerar. Não eu acho que tem que também, ele é um está, passo. Ele está, de alguma maneira, contribuindo para que alguém no lugar dele esteja lá fazendo missões. Exato. Mas o fato de contribuir não é uma missão. Não, exato. Não é Mas o que ele está fazer fazendo, missões mas isso direto. também não pode, e não pode eximir ele de ser missionário onde ele é. Lógico. É isso que nós estamos falando. Olha, eu sou um cara que não tem um testemunho, que todo mundo me odeia, meu vizinho acha que eu sou coisa, mas eu ajudo missão, eu sou missionário. Calma aí. Então, vamos lá. Isso não exime a sua exemplo que se responsabilidade. cabe. Isso aí. Não exime a sua responsabilidade de onde você mora, onde você estuda, as pessoas têm que ver um bom exemplo em você, senão... Existe o Você tá que é terceirizando. enviado e aquele que envia, né? Se a igreja começar a se esvaziar do sentido de contribuição financeira, não haverá possibilidade alguma de enviar um missionário. Lógico. Então, essa consciência de que missões também consiste em contribuir, nós precisamos difundi-la. Um exemplo Porque legal. senão, quem vai ficar lá. Um exemplo Vai morrer muito de legal fome. é o de Antioquia, né? Então havia pastores, profetas e mestres, e o Senhor mandou separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O restante da igreja não foi chamada para ir ao campo naquele momento, mas foi chamada por Deus naquele momento de oração em que esses dois foram escolhidos para enviá-los, para sustentá-los. Então quem faz missões é a igreja, a junta dá o apoio, mas quem envia a igreja, quem faz missões à igreja, sai de dentro da igreja missionária. A gente estava falando disso agora há pouco. Então, Barnabé e Saulo são um exemplo de um modelo missionário que funciona. A igreja em oração, o Espírito Santo separa, fala, escolhe e envia, e a igreja simplesmente se coloca como instrumento de Deus para manter, para abençoar. E esses missionários que foram, têm o compromisso de voltar, dar relatórios e descobrir outros, e essa cadeia vai continuando e o mundo vai sendo alcançado para a glória de Deus. Olha, a gente tem 3 minutos ainda do Antenados na Geral, e uma das coisas que eu aprendi que achei fantástico aqui, foi muito bom, é que, de fato, existem desafios culturais, eu acho que isso sempre vai existir. Mas o Evangelho está acima. Né? A gente deixou bem claro aqui. Claro, se uma cultura vier contra o que é claramente doutrina cristã, o que nós estamos pregando, vai ter que ter uma transformação cultural. E aquilo que a gente está falando, tem que, não tem que, até quanto ponto. Por exemplo, eu nasci num lar cristão, evangélico brasileiro. O evangelho até hoje me corta de vez em quando. Até hoje ele muda a minha cultura. E não é uma vez que ele tem que mudar, é uma mudança progressiva, na verdade. Né? Quanto mais você vai conhecendo a Deus, mais ele vai ter que ir mudando sua cultura, mais ele vai ter que ir mudando sua cultura. Até um ponto que você fala assim, caramba, a minha cultura não é a cultura brasileira. E não é mesmo não. Porque Você é um cidadão do céu, né? Não é? A sua cidadania é a cidadania do céu. Você está nessa terra, você tem uma outra cidadania, mas aqui prevalece sobre a nossa vida como salvos em Cristo Jesus, é a nossa cidadania do céu. Então Você a gente quer não ver- vai deixar de ser cidadão Quer ver desse como é mundo. que o evangelho muda a cultura? Nós acabamos de abrir um trabalho num país, na Oceania, chama-se Papua Nova Guiné. Acabamos de entrar nesse país com um casal de missionários que vai para traduzir a Bíblia. É um país pequeno, é uma ilha. Nessa ilha tem 1.200 dialetos, tem 1.200 tribos. Eita Deus. Impressionante. Mas quem gosta de história de missões, eu li isso há muitos anos atrás. O primeiro missionário que chegou naquele país, sabe o que aconteceu com ele? Porque a Papua Nova Guiné era o país dos antropófagos. Canibais, então comeram o Canibais. cara mesmo O vivo. primeiro missionário que chegou lá não voltou, meu amigo. Ou foi cozinhado ou assado, eu não sei, mas não voltou. Foi, sinceramente, devoraram ele. Mas o segundo que foi para lá, que foi John Peyton, ele foi e voltou. É que eu falo Porque- pra ele, o primeiro, carne era muito dura, deixa você voltar, a gente não quer ele não. Olha, para você entender, até, não sei se hoje existiria isso, mas os desafios missionários históricos que a gente tem passa até por isso. Entender como é que você prega para uma cultura que é canibal. Olha que loucura. E só Deus para dar consciência, para dar inspiração e iluminação para homens desses, porque não é fácil o trabalho missionário, e acho que
E aqui está a nossa homenagem para todos que nos assistem, todo mundo, porque a Boas Novas também vai para a internet, para o mundo inteiro. Parabéns a todos os missionários que estão no Brasil, missionários de vizinhos, de faculdade e também os transculturais que nos assistem. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente está tentando entender o dia a dia de vocês, a complexidade desse trabalho e cada vez mais apreciamos o que vocês fazemos. Que Deus abençoe. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados na Geral. Aprendi muito, foi muito bom o nosso papo. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Louvado seja o nome do Senhor. Onde estão os adoradores aqui nessa noite?